Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafado. Lição de número 9 para a classe Jovens. A conversão do centurião e de sua família. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 34. E, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, mas ama todos igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. Podemos perceber isso aqui em Deuteronômio, capítulo 10 e versículo 17. Lemos em João, capítulo 3 e versículo 16, e percebemos que Deus amou toda a humanidade. Em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 9, percebemos que fazer acepção de pessoas é pecado. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, percebemos que Jesus veio salvar os pecadores. Em João, capítulo 3, versículo 8, logo vemos que o Espírito Santo se move por onde quer. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, entendemos que o batismo em águas é uma ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, aqui aprendemos que Atos dos Apóstolos é um livro que evidencia que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para todo aquele que nele crer. Os gentios são também salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Diante da conversão de um gentio, Pedro reconhece que o Senhor não faz acepção de pessoas e que o maior milagre de uma pessoa pode receber é a sua conversão e salvação da sua alma. Nesta lição, nós iremos nos aprofundar sobre a conversão de Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. Ponto número 1. O centurião Cornélio. Primeiro, o centurião Cornélio da corte chamada italiana. Este centurião era um oficial do exército romano encarregado de 100 soldados, diferente dos aristocratas que podiam ter ascensão por indicação. Os centuriões muitas vezes eram soldados que haviam subido gradualmente na hierarquia militar. Uma legião romana era formada por 10 cortes, cada uma das quais abrangia 6 centurias, por exemplo. À frente de cada centuria estava o seu líder. Em latim, centurião. Cornélio comandava a centúria romana em Cesareia, cidade situada na costa do mar Mediterrâneo, edificada por Herodes o Grande, que era a metrópole romana da Judéia. Cada corte podia ter um nome especial. A corte que Cornélio comandava chamava-se italiana. Provavelmente tinha esse nome porque os membros originais da corte
eram italianos. 2. Um homem piedoso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 2, vemos que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Essas palavras indicam que esse gentio participava da sinagoga, observava as leis do sábado e alimentação, tinha quase todas as qualificações de um prosélito, um convertido ao judaísmo, menos a circuncisão e o batismo. Era alguém insatisfeito com as religiões gentílicas e com a filosofia do seu tempo, estava desejoso de conhecer mais de Deus e demonstrava sua fé dando esmolas e fazendo orações. Sua vida piedosa foi ratificada na visão que teve do anjo quando este lhe disse que as orações e as esmolas que fazia tinham subido diante de Deus. Que possa, assim também, que a nossa devoção e obras também sejam sempre sinceras, a fim de que sejamos aceitos por Deus. 3. A visão de Cornélio. Este homem piedoso teve uma visão à hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, horário judaico usual de oração. Ele viu um anjo que o chamou pelo nome. Deus é aquele que nos conhece pelo nome, por isso não adianta querermos nos esconder de sua presença ou acharmos que ele não atenta para nós. Deus chamou aquele centurião romano pelo nome, assim como fez com Samuel, com o profeta Samuel, filho de Ana. Mesmo atemorizado, Cornélio reconhece que o que estava acontecendo era algo divino, e a boa notícia era a de que, em razão de sua piedade, suas orações subiram até o céu, mas precisava chamar Pedro em outra cidade, pois, na verdade, este lhe diria o que precisava fazer. Era como se Deus estivesse dizendo: você já tem o seu coração voltado para mim, basta ouvir o homem de Deus revelar o meu plano completo para você. Agora ele tinha incumbência e, como bom soldado que era, sabia como obedecer. Ponto de número 2. O reconhecimento de Pedro. Primeiro, a visão de Pedro. Aqui percebemos que quando os soldados de Cornélio estavam perto da cidade de Jope, Pedro foi até o terraço para orar, pois era a hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Depois de orar, Pedro sentiu vontade de comer e, enquanto aguardava a refeição, teve uma visão. Ele viu como um grande lençol descendo do céu, que ele percebeu naquela visão que aquele grande lençol, ele era, aqui revelado, vários animais impuros. E Deus então lhe diz para matar e comer aqueles animais, mas Pedro recusa com veemência. Nem mesmo os judeus mais tolerantes
deixavam de observar as regras alimentares. Kosher, alimentos permitidos pelas suas leis, né, de alimentação do judaísmo. Deus então adverte Pedro para não tomar ou tornar comum aquilo que ele havia purificado. Assim que Pedro teve a visão, os servos de Cornélio chegaram à casa onde Pedro estava. Em seguida, o Espírito Santo diz para Pedro se levantar, descer e ir com os homens e não duvidar. Podemos ver que Deus recompensou Cornélio por suas orações e que Pedro estava em oração. É simplesmente tremendo o que Deus pode fazer quando as pessoas se dedicam à oração. 2. Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, quando Pedro chega à casa de Cornélio, ali ouve toda a história. Ao ouvir o relato de Cornélio, o apóstolo declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Essa é uma declaração já feita por Moisés, pelo rei Josafá, reafirmada por Paulo. Podemos ver que Deus não possui prediletos, nem favorece alguns em razão de sua nacionalidade, classe social, sexo ou raça. João afirma que todos quantos receberam a Jesus se tornaram filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Você pode, meu irmão, ter a certeza de que Deus não vê como as pessoas apenas exteriormente, mas Ele vê e conhece o interior, o coração de cada pessoa. 3. O sermão de Pedro. Pedro aproveita a oportunidade na casa de Cornélio e faz um breve e poderoso sermão relatando o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Cornélio havia convidado parentes e amigos para ouvir o que o Senhor tinha a dizer por intermédio de Pedro. Não podemos perder as oportunidades que temos para testemunharmos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro pregou a mensagem do Cristo que perdoa os pecados de todo aquele que nele crê. O plano da salvação é simples, mas muitas vezes nós o complicamos. As pessoas precisam de Jesus Cristo, pois somente Ele perdoa os pecados e oferece a vida eterna ao lado do Pai. Quem conhece as pessoas da verdade é o Espírito Santo. Nossa tarefa é anunciar as boas novas de salvação. Ponto de número 3. A manifestação sobre os gentios. Primeiro, os gentios são batizados com o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, diz a palavra de Deus, que caiu sobre os gentios
o Espírito Santo. E os judeus que vieram com Pedro se maravilharam, pois os ouviam falando em outras línguas. Isso era algo inconcebível para os judeus, pois como circunciso recebem o Espírito Santo, mas esse recebimento é um dom escatológico que Deus havia prometido ao povo de sua aliança. E essa participação escatológica é concedida incondicionalmente a gentios incircuncisos, mesmo antes do batismo em água, por meio do ouvir com fé, como Paulo testemunha aos Gálatas. Era Deus demonstrando que aqueles gentios estavam sendo plenamente aceitos no corpo de Cristo mediante a fé. 2. Os gentios são batizados em água e daí para frente o batismo em águas simboliza a nossa união com Cristo e marca nosso ingresso na Igreja de Cristo. É uma prova externa de arrependimento e fé em Jesus Cristo. É uma das ordenanças de Cristo para a sua igreja. Podemos perceber que todos na casa de Cornélio ansiavam por este momento glorioso. Todo crente em Jesus Cristo deve se batizar. É uma decisão fundamental que demonstra publicamente que o crente deixou para trás a velha vida e que agora deseja fazer parte da Igreja de Cristo. Alguns, infelizmente, vivem adiando essa decisão, dizendo que não estão ainda prontos. Outros adiam, pensando que não vão mais poder aproveitar a vida. São mentiras do adversário. Aproveitar a vida é morrer para o mundo e viver para Cristo, desfrutando de tudo que Deus tem para nós. 3. A aceitação dos gentios. Aqui percebemos que os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra do Senhor e questionaram a Pedro acerca desse assunto, mas Pedro explicou todo o ocorrido, mostrando como Deus estava agindo em favor dos gentios. Ao ouvir o relato de Pedro, todos glorificaram a Deus e aceitaram o fato de que Deus também estava salvando os gentios. Era como se o apóstolo estivesse lembrando seus irmãos na fé de que eles haviam recebido o Espírito Santo não em virtude de sua tradição, mas unicamente por sua fé em Cristo Jesus. Como foi crucial a aceitação dos gentios por Pedro e demais irmãos para que a partir de então fossem considerados participantes do mesmo dom de Deus mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui percebemos e concluímos que a conversão de Cornélio se tornou exemplo para os primeiros cristãos de que Deus não faz acepção de pessoas. Tal narrativa mostra o poder miraculoso de Deus
para salvar, justificar e derramar do seu poder. A história de Cornélio, um oficial romano, marca o início da admissão dos gentios na Igreja de Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.